Então, nessa primeira aula, eu preciso falar com vocês sobre linguagem da pintura, que antes de começar a pintar, a mexer com tinta, etc., a gente tem que entender mais ou menos o que é a pintura, o que diferencia ela, o que faz, o que caracteriza a pintura por si. E eu achei que seria uma forma interessante de apresentar o que é pintura usando uma ferramenta que é diferente do que a gente pensa tradicionalmente como pintura, que tradicionalmente quando a gente pensa em pintura, a gente pensa em tinta. Eu vou começar hoje com carvão. Isso aqui é um carvão vegetal. E daí na próxima aula eu vou mexer com guache, e daí a gente vai falar de todos os outros mecanismos e técnicas da pintura, mas de forma mais ampla. Mas tudo que eu vou fazer ao longo dessas aulas, e eu vou falar ao longo dessas aulas sobre pintura, a gente pode, ao, em uma certa medida, trabalhar com o carvão. Por quê? O meu interesse, assim, como pessoa que estuda pintura, estuda desenho, é a pintura figurativa, tá? Apesar de que o que eu vou falar são técnicas gerais, são conceitos gerais que valem para todo tipo de pintura, o que me interessa é a pintura figurativa. Particularmente me interessa mais a pintura figurativa com a representação da figura humana, retratos em especial, mas o, o desenho ele ele não depende do tema que você está fazendo. Desenho é desenho. O que você vai desenhar independe do tema que você está desenhando ou não. E para pintura figurativa, assim, vamos esclarecer, né, para deixar mais claro, a pintura figurativa ela é basicamente aquela pintura que você olha e tem uma figura explícita como objeto que você entende visualmente aquilo. Então a pintura figurativa ela tem uma base, uma estrutura no desenho. Por baixo da pintura figurativa tem um desenho que sustenta ela. Algumas vezes literalmente por baixo, no sentido que a pessoa fez o desenho antes e construiu a pintura por cima, outras vezes não tão literal, como eu vou mostrar depois na próxima aula com vocês, com o guache, a gente vai construir o desenho direto no pincel, construir ele direto na tinta, para a gente entrar numa lógica de desenho de pintor. Eu acho importante falar nesse momento um pouco sobre desenho, antes de falar sobre a pintura, no sentido que o aprendizado de desenho ele é bem complexo, tá? Apesar do aprendizado de desenho ser um dos elementos da pintura, o aprendizado de desenho em si ele é um dos elementos mais complexos da pintura. Existem várias formas, vários meios de pensar o aprendizado de desenho, existem várias linhas de ensino de desenho. Basicamente, assim, se a gente fosse resumir muito a grosso modo o ensino de desenho, existe uma lógica acadêmica, estrutural, que é uma lógica de desenho em que você monta ali uma estrutura, então qualquer pessoa que tem algum interesse com desenho já deve ter visto aqueles cursos que vai te ensinar, vai fazer uma cabeça, faz um círculo, marca aqui a cruzinha que tem a linha dos olhos, o eixo, marca aqui o queixo, e vai construindo essa figura e vai dilapidando essa figura a partir dessa figura básica que você criou, e você vai juntando na sua cabeça uma série de fórmulas que funcionam para atender e para criar esse desenho. Existe essa linha de pensamento para ensino de desenho e existe
o que se chama de desenho pictórico, né? Um mecanismo pictórico de desenho, que é um processo em que você não pensa tanto no que você está desenhando, e sim na reprodução de qualquer coisa que você vê. E por que eu em particular, eu gosto da figura humana, eu gosto de estudar a figura humana? Como eu falei no e-mail para vocês, eu não sou profissional da área de arte, da área de desenho, de pintura, etc. Eu sou uma pessoa que gosta. Eu trabalho profissionalmente na reitoria, lá na Unesp, mas eu gosto muito de pintura, eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de estudar, fiz vários cursos, etc. E quando a gente não trabalha na área, quando isso é um hobby, se torna um pouco mais difícil a gente ter tempo suficiente para se aprimorar, para a gente adquirir uma habilidade mais interessante para conseguir resultados visuais mais legais. E não tem outro jeito. Aprender a desenhar e pintar, você só aprende desenhando e pintando. Infelizmente não, não tem. É uma questão de prática. Então, quando a gente quer aprender a desenhar, quer aprender a pintar, a gente tem que aproveitar o máximo o tempo que a gente tem disponível. Então, quando eu vou fazer um estudo de pintura, que eu vou estudar uma técnica de pintura, no caso, a minha técnica preferida é a aquarela, mas eu também gosto muito de guache e eu acho uma ferramenta bem didática. Mas quando eu vou estudar aquarela, antes de fazer aquarela, eu vou fazer um desenho que eu vou construir a pintura em cima desse desenho. Então, ao mesmo tempo, eu estou estudando desenho e estou estudando a pintura. Essa é a grande vantagem da pintura figurativa para mim. Eu ganho esse tempo, o meu estudo ele fica mais amplo, porque por mais assim, falar, o meu desenho não ficou bom, tá, legal, o desenho não ficou bom, eu vou pegar e vou pintar de qualquer jeito, porque eu estou interessado aqui nessa prática, eu estou interessado em me aprimorar nas duas coisas e cada coisa ao seu tempo vai chegando. Então, o estudo do desenho e o estudo da pintura figurativa, usando o desenho, me ajuda a aprimorar esses dois eixos, tanto a técnica da pintura quanto a técnica do desenho. A pintura em si, ela é um entendimento meio holístico, assim, ela junta vários elementos para funcionar. Então, você depende desse aprendizado de desenho, você depende de um aprendizado de design, você depende de um aprendizado de várias outras coisas, assim, dependendo da técnica. Se, por exemplo, se você vai usar tinta a óleo, você vai depender do aprendizado meio que de química, de alquimia ali para todos os mediums que a tinta pede. Então, é um conjunto de fatores bem complexos que você tem que ir adquirindo ao longo do tempo e com a prática. E quando eu estudo uma figura humana como tema do meu desenho, da minha pintura, o que isso me ajuda? Isso me ajuda porque quando eu faço um estudo de uma paisagem, se você pensar, vocês parem aí e pensem numa paisagem, por exemplo, qualquer paisagem que você pensa. Ah, tem uma árvore, tem uma montanha, tem um riacho. Qual o tamanho dessa árvore? Qual o tamanho dessa montanha? Não importa, porque na natureza a gente tem árvores, montanhas de qualquer tamanho. Então, se eu fizer um desenho de uma paisagem e tiver tudo desproporcional e tiver a perspectiva errada, tiver tudo no desenho tiver muito errado, ainda assim não importa tanto, porque na paisagem o desenho funciona mais ou menos assim bem, independente de você ter
um aprofundamento ou não ali nele. Já na figura humana, não. Se eu descer esse olho e colocar aqui, se eu aumentar esse nariz, se eu diminuir essa boca, cada elemento que fica desproporcional, você olha para a figura e você sabe que está errado. Então, trabalhar com a figura humana, trabalhar com o desenho de figura humana, ajuda no sentido de que você tem, entre aspas, um gabarito para você se guiar. Você sabe aonde você quer chegar. Eu estou usando aqui uma referência fotográfica, né? Uma fotografia que está aí numa chave de contraste média. O meu objetivo aqui não é ficar igual à foto. Eu não tenho esse objetivo, até porque isso daí é um fotorrealismo, não me interessa, assim, em vários aspectos. Mas é claro que pode ser o seu objetivo fazer isso. Você vai ter que aperfeiçoar muito desenho e tal, e você pode conseguir chegar ali próximo igual a foto. Mas eu uso a referência como um ponto de partida. Eu vou partir dessa referência e vou usar os elementos que eu vejo nela para construir uma coisa aqui que eu espero que fique visualmente legal no final. Então, eu estou falando muito de desenho até agora, mas qual que é a diferença então do desenho e da pintura? E por que eu estou usando o carvão e não um lápis, por exemplo? Quando a gente fala em pintura, a gente está tratando de uma composição muito complexa, que são uma somatória de manchas, que a pessoa que está observando essa somatória de manchas, dentro do cérebro dela, um processo ali mental junta aquelas manchas e forma algo na cabeça dela que ela entende com algum sentido. Então, a pintura, diferente do desenho, que o desenho é uma coleção de linhas que formam basicamente os contornos e recortes das figuras, a pintura ela é uma coleção de manchas. Ela é uma coleção de manchas que se somam e formam um resultado visual. Tem linha na pintura? Óbvio. A pintura você faz da forma que você quiser. Você pode ter linha, você pode não ter. Mas, para a gente estar falando aqui da mesma linguagem, o que eu quero dizer é basicamente o seguinte. Pensem, por exemplo, numa história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos, normalmente a gente tem um desenho com um traço bem marcado, tanto que é muito comum que você tenha um desenhista e um colorista e sejam pessoas diferentes, né? Então o desenhista vem, faz o trabalho dele, e depois vem um colorista e coloca a cor, mas mantém aquelas linhas. E isso é importante para uma história em quadrinho, porque você precisa que o olho bata ali naquela página e entenda muito rápido tudo aquilo. Então é muito importante essa presença das linhas, porque as linhas elas ajudam a pessoa que está lendo aquela história, que está vendo aquela imagem, a entender muito rápido. E já na pintura não. A pintura, ela, até por esse motivo, ela se aproxima um pouco mais da realidade, porque no mundo real, quando a gente olha para as pessoas, elas não são recortadas por linhas. No mundo real, as pessoas são tudo que a gente vê à nossa volta, tirando assim coisas que têm intervenção humana, né, que você vai ter um grafismo, que você vai ter um recorte muito específico. Tirando isso, tudo que a gente vê à nossa volta é uma coleção de manchas que a gente aprendeu a interpretar. Então a pintura, ela se aproxima mais na realidade nesse sentido. Ela é uma coleção de manchas que a gente vai aprendendo a interpretar. Então, onde eu quero chegar com o carvão aqui, que é similar à pintura? A pintura, além de ser esse conjunto de manchas, e além das manchas terem uma beleza individual, cada uma delas, as manchas elas vão se somando e formando a imagem, e essa imagem ela pode ser muito bem definida ou não tão bem definida, mas cada mancha ela tem um design próprio.
Isso a gente chama de design de mancha, ou e também assim, dependendo o estilo do pintor, dependendo a forma como a pessoa trabalha, você vai ver a pincelada de uma forma muito mais marcada. E essas pinceladas marcadas, elas têm uma beleza porque ela traz o gestual do pintor. Quando eu venho com o carvão, eu consigo construir manchas que têm um gestual, porque eu estou trabalhando com um movimento muito amplo. Eu estou trabalhando pensando não só num risco, eu estou pensando na forma como esse carvão vai se depositar e vai se espalhar no papel e deixar um registro que seja mais amplo do que uma linha em si. Então eu posso trabalhar o carvão como uma ponta, posso trabalhar o carvão deitado, eu posso construir a figura e, mais do que isso, eu posso misturar tudo isso daqui porque o carvão ele não tem uma permanência. O carvão ele é uma ferramenta ótima para estudo, porque ele não tem uma permanência. E essa não permanência dele é importante para a gente entender as duas características básicas, assim, se a gente for limitar a mancha na pintura em duas características básicas, a mancha, ou ela é muito bem definida, então ela tem o que a gente chama de hard edge, né? Então a mancha ela é um recorte muito duro. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer esse cabelo aqui desse lado, aqui no meio está tudo somado e tal, e eu tenho essa linha marcando bem forte. Essa linha, ela é uma hard edge. Ela é uma linha muito bem definida, ela fecha a mancha aqui como um todo de uma forma muito bem definida. Ou a gente tem o que você chama de soft edge, que é uma borda difusa. E aí que entra o carvão, que vai ser semelhante ao que a gente vai fazer com o guache, vai ser semelhante ao que a gente vai fazer com a aquarela, ou com a tinta a óleo, ou com qualquer outra coisa, que é eu coloquei o pigmento aqui, e eu venho e desmancho. Então, eu vim e transformei essa série de manchas que eu fiz, que estavam muito bem definidas, inicialmente como uma hard edge, eu fui transformando elas em uma em, em manchas muito mais abstratas, em manchas muito mais difusas. E isso vai tornando a pintura mais interessante. Isso que eu fiz inicialmente até agora, basicamente, no que quando a gente fala em pintura a óleo, seria o que se chama de underpainting. O underpainting é aquela pintura base que você faz ali na sua tela, e depois você coloca basicamente assim os principais valores que você quer encontrar, os valores tonais que você quer encontrar, e a partir daqui você vai começar a definir mais e ir trabalhando até você chegar em algum lugar. É, existem, além dessa questão das manchas, existem dois processos técnicos básicos na pintura. Duas linhas de pensamento básicas na pintura, que é a transparência e a opacidade. Então, quando a gente constrói uma figura, quando a gente pinta uma figura, dependendo da técnica que a gente vai usar e dependendo da lógica que a gente vai seguir, a gente vai pensar em uma pintura em camadas transparentes ou em camadas opacas. Quando você pensa em aquarela, por exemplo, quem aí já ouviu falar de aquarela, assim, normalmente você vai ouvir falar que assim, aquarela é muito difícil porque a aquarela não tem volta, não sei o que, não sei o que lá. Isso é verdade e não é verdade ao mesmo tempo. Na última aula eu vou fazer uma demonstração de aquarela, eu vou falar mais sobre aquarela e outras mídias, mas vocês vão perceber que com o material certo, com
a velocidade certa. A aquarela está longe de ser uma coisa que assim, você errou, você perdeu. Mas por que que a pessoa diz isso? Ah, porque a aquarela você errou, você perdeu. Que a aquarela, ela trabalha na transparência. Então, as manchas que a gente constrói na aquarela, que a gente vai sobrepondo, essas camadas que a gente vai colocando na aquarela, que tanto para aquarela quanto para óleo a gente chama de veladura, né? Essas camadas elas são transparentes e vão se sobrepondo e quando a pessoa olha, ela vê por meio de todas as camadas. Então você tem cores que se amontoaram uma em cima da outra e vão gerar uma informação visual única, que é a característica da transparência na pintura. Então, na transparência, a gente vê todas as coisas ao mesmo tempo e essas coisas elas se fundem no nosso olhar e na nossa cabeça. Na opacidade, ou que é a cobertura, né, que é a tinta que vem e cobre o que você tem embaixo dela, você vai colocando camadas que fazem desaparecer o que está embaixo. São camadas opacas que não permitem que o olho veja o que está embaixo. E tem um motivo para você ter essas duas linhas de pensamento, de transparência e opacidade. O motivo, ele é justamente assim, como a gente enxerga o mundo. Eu vou falar uma coisa agora, vai ser assim, talvez vocês não nunca tenham prestado atenção nessa forma, talvez vocês não tenham imaginado o mundo dessa forma, mas depois que eu falar, vocês vão começar a olhar os filmes, as séries ou os quadros e vão começar a pensar um pouco mais nessa linha, vocês vão entender melhor. Demora um pouco, mas assim, a gente entende melhor com o tempo, o que é isso que eu vou falar agora. É, a sombra, ela envolve os objetos. E a luz, ela recorta os objetos. Então, quando a gente tem uma luz bem trabalhada e uma iluminação bem trabalhada lá no filme, na série que você está vendo, numa peça de teatro. Peça de teatro é um negócio fantástico para a gente ver iluminação legal. Porque quando você tem um iluminador muito bom, muito profissional, para algumas cenas chaves, o iluminador ele coloca ali o ator numa marcação e projeta a luz em cima dele de forma que a luz recorte o rosto da pessoa da forma correta para o público, mesmo o cara que está lá na última fileira, olhar aquele rosto e conseguir enxergar lá na última fileira. Porque a luz, quando vai bater no rosto do cara, vai bater no nariz, vai abrir um facho de luz, vai abrir um risco aqui, vai bater em cima do olho, vai abrir um risco aqui, vai abrir um brilho na bochecha dele. Então a luz ela vem recortando essa imagem e dando forma para essa imagem. A sombra não. A sombra ela vem envolvendo. Então, a transparência na pintura, a transparência na aquarela, por exemplo, ela faz com que você construa a sua imagem dessa forma. Você constrói a sua imagem pensando nisso. Você vai partir do branco do papel e você vai escurecer. Quando você vai escurecendo, escurecer é muito a grosso modo. Depois, quando a gente falar um pouco mais de cor, falar um pouco mais de pigmento, eu não gosto muito de falar escurecer, porque isso é muito, muito grosseiro falar isso sobre aquarela. Porque existem outras dimensões que não são só a tonalidade, existe a dimensão da intensidade da cor, que é muito importante. Mas, a grosso modo, você vai escurecendo a imagem e você vai fazendo com que essa sombra vá envolvendo a figura. E você reserva os brancos e você reserva os claros, e você na aquarela você tem um trabalho muito mais complexo, porque você tem que pensar que ao mesmo tempo que você está escurecendo, você tem que deixar a camada de baixo, que vai ser mais clara, recortar a figura. E isso é um trabalho mais difícil.
É muito mais fácil você trabalhar quando a sua luz é opaca, que é o que a gente vai ver na próxima aula com o guache, que é o que a gente vai ver em pintura a óleo, em outras técnicas que você usa a construção opaca. Então, a opacidade ou cobertura, ela permite que você represente a luz da forma como ela é na vida, da forma mais dramática que ela é na vida, que é recortando os objetos. Então, a gente tem esses dois processos para pensar a pintura. O que, que eu quero o que, que eu quero terminar essa aula aqui falando e quero que vocês entendam e tenham em mente? Que antes de começar a pintar, antes de começar a praticar, antes de brincar ali com tinta e começar a tentar entender o que você gosta de fazer, eu sugiro para vocês que vocês brinquem um pouco com carvão. Isso é um carvão vegetal, é um material muito, muito barato, é um material muito prático, muito versátil, você pode trabalhar em qualquer papel. Eu estou usando um papel jornal porque ele é um pouquinho mais gostoso de trabalhar, mas assim, você pode trabalhar o carvão em qualquer papel. Então, essa versatilidade e esse preço baixo do carvão, eles são atrativos fantásticos para essa técnica. E o carvão, ele, apesar de ser um material auxiliar, ele é uma técnica em si. E ele vai te dar esse fundamento, esse entendimento inicial de como você constrói uma figura a partir de manchas, de como você constrói uma figura pensando no gesto do que você está fazendo, pensando não só em linhas, pensando não só em, em recortes, mas pensando em manchas, pensando numa composição muito mais complexa do que a só do desenho. Isso vai te dar assim um princípio para você começar a ter uma noção do que vai vir pela pintura e vai já aprimorando aí o que vai ser o seu gosto pela pintura. Uma última ferramentinha que a gente pode usar junto com o carvão para não ficar igual a aquarela, que é essa coisa assim, eu perdi o branco do papel, eu perdi o jogo, é o seguinte. Isso aqui chama limpa-tipo, mas poderia ser uma borracha normal. É que o limpa-tipo eu consigo moldar ele e limpar. E passar aqui e tirar o carvão. Onde eu passo ele, onde eu passo uma borracha, eu formo isso que eu falei para vocês, de um recorte de luz. E esse conjunto, essa combinação de manchas que se recortam e sombras que envolvem é o que torna a pintura atraente visualmente. Então, a gente vai usando esse carvão da mesma forma como a gente vai usar depois na próxima aula a tinta opaca, a tinta branca, para fazer os recortes. E basicamente é isso aqui mesmo. O nome da borracha é Limpa-Tipo. Ela é uma massinha cinza assim. Você papelarias um pouquinho mais especializadas vão ter. Não é uma coisa assim muito cara. Mas você pode trabalhar com uma borracha normal mesmo. Assim, a diferença do limpa-tipo para uma borracha é o seguinte: a borracha você vai esfregar ela ali no papel e ela vai, ao mesmo tempo que ela tira o grafite, ela tira o carvão, ela preenche aquele papel. Então, quando você vai trabalhar com aquarela e você vai fazer o desenho ali no papel da aquarela que você comprou e gastou um dinheiro ali naquele papel de aquarela, se você usar uma borracha normal, ela vai ser prejudicial, porque ela vai preencher as fissuras do papel e vai ser problemático para você pintar depois.
Nesse caso em específico, eu estou usando o limpa-tipo não porque ele seria melhor que a borracha nesse sentido, mas porque eu posso pegar o limpa-tipo, moldar ele numa pontinha pequenininha e vir aqui e só puxar nesse pedacinho aqui e abrir luz só num pedacinho. Então eu consigo fazer essa brincadeira aí de usar ele como uma massinha. Limpa-tipo a gente não usa igual borracha, tá? Não usa esfregando. A gente usa ou batendo ele na imagem, ou tem gente que, dependendo para grafite, né? Se você quer tirar o excesso do grafite, você faz ele num rolinho e vai girando e você tira esse excesso de grafite. Então o limpa-tipo ele é usado de várias formas, mas basicamente é isso. Ele é uma borracha com algumas vantagens. Você passa bem de leve porque ele simplesmente qualquer coisa que você encostar no limpa-tipo adere. E é uma borracha que você vai trabalhando ela até o dia que ela estiver muito saturada e você joga fora. Mas ela tem uma durabilidade muito boa. E isso aqui é uma ferramentinha para vocês fazerem abrir um pouco de luz. Assim, carvão em si é uma ele em si é uma dimensão muito grande. Eu fiz uma vez um curso de carvão, retrato carvão, o professor chama Marcos Cláudio, que ele é um retratista fantástico. E o cara ele usa assim todos os recursos que você pode pensar. Então o carvão é gostoso assim, se você tem, não precisa, tá, disso, mas assim, se você tem um cavaletezinho que você consegue colocar a folha em pé no cavalete, você consegue trabalhar de pé com carvão, ele é muito gostoso de trabalhar de pé, de você trabalhar grande, e daí você faz a mancha, você quer criar um efeito, você vem com um paninho, por exemplo, você pode criar algum efeito, você pode, além de usar a mão, existe essas ferramentinhas meio, que é uma coisa bem bobinha, chama esfuminho, que daí você vem e faz aquilo que eu estava fazendo com o dedo, só que de forma muito mais delicada, que você espalha o carvão de forma muito mais delicada. Mas assim, eu já vi o cara que vai profundamente assim no carvão, ele vai com muito esmero e usa tudo que tem. Tem gente, inclusive, que chega a moer um pouquinho de carvão e dá uns retoques com pincel. É um trabalho assim bem, bem minucioso e profissional. Mas é curioso porque o carvão ele não é perene, né? Ele não fixa no papel. Ele está sempre se desmanchando. Então, a hora que eu fechar esse bloco, eu vou perder a intensidade dessa pintura, eu vou perder a força do contraste que eu coloquei, porque vai grudar no outro lado da folha e vai se perder, e paciência. Então, é um estudo. Eu trabalho o carvão, eu brinco aqui como um estudo e é um desapego. Eu estou fazendo para mim, esse é o meu momento de praticar, é o meu momento de fazer e não importa o resultado, porque o resultado vai se perder. Então, o carvão tem essa característica. Uma outra coisa importante que eu quero que vocês pratiquem com o carvão e entendam para a gente começar ali no próximo já no patamar é o seguinte: um dos elementos chaves do desenho e da pintura é o contraste. Quando você acerta o contraste, você já tem ali 99% da pintura ganha. E o contraste, ele é acertado por meio desse entendimento que a gente tem do monocromático.
Antes de você ir para uma pintura com muitas cores e você ir para uma pintura que tenha uma complexidade de entendimento de cor, entendimento de combinação de cores, antes disso você tem que trabalhar monocromático e você tem que entender o funcionamento do contraste. Quando você acerta o contraste, você já ganhou o jogo. Pode estar tudo errado, pode estar o desenho pode estar ruim, a cor pode estar ruim, mas se você acertou o contraste, você já ganhou o jogo. Por isso que assim é legal estudar com base em fotografias, mas também é legal estudar com base em referências de outros artistas. Pegar um quadro de algum outro artista e tentar fazer ali, não exatamente uma réplica, mas assim, o melhor que você pode para tentar chegar perto do que aquele cara fez. Por quê? Quando você vai fazer uma reprodução de uma pintura, você faz isso que eu estou fazendo, mas já com um gabarito na mão. Você já tem ali as soluções que o cara já encontrou de que elementos coloca, que elementos não coloca, o que precisa, o que não precisa para funcionar essa pintura, e principalmente qual é o nível do contraste em cada lugar. Porque o contraste ele vai ser assim decisivo para você conseguir ganhar o jogo visualmente aqui. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Eu acho que eu já falei quase tudo que eu tinha para falar por hoje. Só para falar mais de linguagem de pintura e etc. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar aí no chat, por favor, fique à vontade. Então eu vou só terminar aqui, mexer mais um pouquinho nesse desenho e a gente daqui a pouquinho encerra. Então, Eu não tinha, não é bem uma pergunta, é só um comentário mesmo, que enquanto você foi falando, eu fui usando sua técnica aqui de ir desenhando. Com carvão nunca tinha trabalhado. É sensacional, assim. Nossa, é incrível. gostoso, né? Nossa, incrível. Tô amando. Puta, carvão é um negócio assim que parece meio bobo, assim, porque suja a mão. Ele é muito lúdico, o carvão, né? Suja a mão, parece uma ferramenta meio boba, mas assim, ela tem uma imensidão que é tremenda. E tem dois tipos de carvão, tá? Só para, assim, se vocês forem comprar, vocês não errarem. Isso aqui é um carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é basicamente um raminho de parreira de uva. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera. Quando tiver um carvão, vocês vão reparar que tem uns nozinhos, que é aquele nozinho onde estava o espinho, o, onde estava os outros galinhos do carvão, da parreira de uva. Então, isso daqui que eu estou usando é carvão vegetal. Que você compra assim, uma caixinha, tem marcas nacionais, acho que da Ceramic ou da Sinoarte, são carvões ótimos. E é um material super, 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 super barato e muito prático. Existe isso daqui que é o carvão mineral. O carvão mineral ele vende num formato de lápis e ele não é. O carvão vegetal ele é bem permanente, tá? O carvão mineral ele é permanente, diferente do vegetal que a hora que eu passo a mão ele sai. O carvão mineral vocês vão ver que eles têm uma outra intensidade. Estou até tentando achar onde eu vou passar ele porque onde eu passar não tem volta. Ele tem uma outra profundidade, ele tem uma outra intensidade, ele tem uma outra pegada, uma outra proposta, tá? Ele se parece mais com um lápis comum
do que o carvão, ou do que o carvão vegetal. Então, o ideal é o carvão vegetal mesmo, que é infinitamente mais barato, e ele é mais interessante para você fazer essa brincadeira aqui que eu estou fazendo. O carvão ele dá para comprar em qualquer papelaria. Carvão é um material assim, que eu acho que você vai encontrar em qualquer papelaria aí com muita facilidade, principalmente porque a gente tem marcas nacionais, então ajuda o material a ter penetração assim pelo país, porque o material artístico tem essa infelicidade assim que assim você saiu das grandes capitais, é difícil de você achar, mesmo dentro de uma cidade como São Paulo, você tem hoje duas lojas de material artístico principais, três lojas principais. Então é um ramo difícil, mas carvão você vai achar em qualquer papelaria e com muita facilidade. Ele não tem diferença de tamanho, você vai comprar um estojinho desse que vai vir 4, 5 barras e ele vai vir sortido. Porque se você ver aqui tem mais grosso, médio, fino, ele vai vir sortido ali no seu pacote e você vai usando conforme você precisa. Se você tem um pedaço que você precisa de uma mancha mais grossa, você vai com o carvão mais grosso e trabalha nesse lugar com o carvão mais grosso. Tem uma regra interessante que dá até para você ir testando com o carvão, que é o seguinte: na pintura, um jeito assim de pensar que deixa bonito a arte e tal, é você usar o maior pincel que você pode para a área que você vai preencher. Não é uma regra geral, assim, mas assim, é uma coisa que funciona. Então, em vez de se eu tenho um pedaço muito grande aqui, que nem esse cabelo, que eu consigo fazer uma mancha significativa que já representa ele de uma vez, é ideal eu pegar um carvão um pouco maior, um carvão que eu possa deitar e fazer ele com uma mancha maior do que eu vim com um carvãozinho pequeno que eu vou reservar para uns detalhezinhos. Então, você vai usando com o tamanho que vier e vai usando da forma que você quiser. O papel que eu estou usando aqui, ele é um papel jornal. Tá? Ele realmente é literalmente um papel jornal. Se você pegar um jornal, é a mesma coisa, você vai conseguir trabalhar em cima do jornal também fazendo isso. É um bloquinho de papel jornal. Você pode trabalhar com qualquer papel que você quiser. Craft, sulfitão, o que você quiser, você pode trabalhar. Eu gosto do papel jornal para o carvão por dois motivos. Ele, ele é um pouquinho, ele é levemente texturizado, então assim, ele adere melhor o carvão na hora que a gente passa. E o papel jornal não é branco, branco, branco. Se vocês olharem, ó, a diferença entre um papel branco e o papel jornal, ela é grande, né? Então, não sei se dá para ver direito na câmera, mas a diferença é considerável. E então, como ele não é branco, branco, ele me permite que em algum momento, se eu quiser fazer um detalhezinho, se eu quiser fazer um elementozinho, eu posso vir com isso daqui é um giz pastel em lápis. Se eu quiser vir e colocar um brilhinho aqui, esse brilhinho ele vai ser branco, branco, branco. E ele vai se destacar além da cor base do papel jornal. Mas não se apega com isso não, tá? O carvão é para ser... A proposta de fazer um estudo com carvão é para você trabalhar bem livre, trabalhar à vontade, trabalhar com o que tem e jogar com o que tiver na mão e brincar e se sujar. Então, mas o papel jornal é um papel barato, é um bloco barato, eles vêm nesse bloco grande, então é gostoso de usar. Na hora de fazer desenhos carvão, tem que manter a mão meio levantada para acabar. Tá.
Então, todo lugar onde eu passar a mão vai desmanchar aqui o meu desenho. O que você fala, tem que manter a mão meio levantada. Eu sei que assim, a minha proposta de falar para vocês usarem carvão, além de tudo, é assim, é aquilo que eu falei, a pintura é uma coisa holística, ela é uma coisa assim que depende de muitos e muitos, muitos fatores juntos. A gente tradicionalmente é ensinado a segurar o lápis, né, dessa forma, com os três dedinhos muito perto, e daí a gente vai apoiar a mãozinha aqui no papel e vai riscar e vai trabalhar. Isso daí é a forma de você escrever. É, Então, essa forma de escrever ela não é adequada para a gente desenhar e nem para pintar. Muita gente, assim, é muito normal as pessoas começarem a desenhar como elas escrevem. Então, segurando o lápis muito apertado, apertando muito o lápis no papel, se calcando muito e fazendo um traço muito durinho, muito amarrado, né? Muito controlado, muito. Isso daí não é uma coisa que te favorece, principalmente para a pintura. Na pintura você vai precisar de um pouco mais de delicadeza para trabalhar. Então, quando você trabalha com carvão, você vai aprender várias coisas ao mesmo tempo, que é o que mais me interessa aqui. Vocês aprendam muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai aprender a ter a delicadeza de não apertar, de não fazer muita força, que é uma coisa que vale para quando você está trabalhando com lápis, por exemplo, porque o lápis, não adianta a gente ficar apertando o lápis até afundar o papel. E quando você aperta o lápis no papel, você machuca o papel e machuca você mesmo, você machuca a sua mão. Então, não adianta. Com carvão, você vai ter essa sensação de leveza. E você vai ter essa opção de ter movimentos gestuais. O desenho, ele não é feito com três dedinhos fazendo um controle do desenho, ele é feito com o seu corpo inteiro. Ele começa no ombro e você tem o movimento do braço, você tem o movimento do pulso, você tem o movimento dos dedos, você tem várias movimentações trabalhando ao mesmo tempo. Então o desenho ele é muito complexo. Para você ter essa fluidez, você tem que ter essa movimentação toda do corpo. E trabalhar com o carvão dessa forma vai te ajudar a ser mais livre e vai te deixar mais preparado para pegar um pincel e trabalhar. Ele vai te deixar mais. Eu acho que tem uma galera que consegue ter um entendimento maior de desenho e pintura são os grafiteiros, por exemplo. Que o cara trabalha gigante com uma lata de tinta e ele trabalha usando o braço todo, usando a mão toda e com uma preocupação pontual e grande ao mesmo tempo. Então desenhar não é só você fazer pequenos riscos controlados. Desenhar é você ter uma movimentação maior. Tinha um professor de desenho que dava aula na FAO da USP, que ele fazia os alunos dele, ele colocava uma folha de papel em branco na parede e fazia os alunos riscarem, só ficarem lá riscando essa folha de papel por um tempo. Ele falava que era um golpe de desenho. E isso é uma coisa assim que te ajuda a quebrar essa mentalidade do desenho contido, do desenho restrito e amado, tá? Então, você não, a questão aqui não é, eu não estou querendo que você só não manche o seu o seu desenho quando você passa a mão. Eu estou querendo que você entenda que a sua mão não deveria estar no papel em nenhum momento. Até porque a hora que a gente for pintar e a gente for pegar o pincel,
a sua mão não vai poder encostar no papel porque o papel vai estar molhado de tinta. Então você já vai ter que ter essa noção de que o que você tem ali é uma coisa instável. É isso, eu falei demais para um assunto até meio simples, né? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês querem falar, acrescentar? Senão, a gente vai encerrar por hoje. E daí, daqui 15 dias a gente volta. Eu vou mandar um outro link para vocês. E mais um material que eu recomendo. Tá, então, eu até passei uma listinha ali, quando eu mandei o e-mail para vocês, com um kitzinho básico de guache e um kitzinho de pincel. O que eu sugiro? Não comprar ainda. Não, compra o carvão, brinca, aproveita, se diverte. Na próxima aula, eu vou fazer uma demonstração de guache, do começo ao fim, assim, um estudinho relativamente rápido, também um retratinho, pequenininho, bacaninha, assim. E eu vou falar mais sobre, vou começar a falar mais sobre material, vou começar a falar mais sobre pincel, sobre pigmento, sobre essas coisas. A partir disso, daí a partir dessa próxima aula, você vê essa próxima aula, você tirar suas dúvidas ali, conforme eu for falando e você for entendendo ou não o que eu estou falando e for surgindo dúvidas, daí você vai e compra ali o material. Eu sugiro, de qualquer forma, assim, eu sugiro para quem está começando, para quem quer aprender, o guache. Eu vou demonstrar por que na próxima aula, mas eu sugiro o guache porque o guache ele vai te dar o entendimento de uma lógica da transparência, que é isso que eu te falei, que eu falei já antes, que é a lógica da aquarela, e um entendimento da opacidade, da cobertura, que é semelhante à lógica da acrílica e do óleo, sem os dificultadores que a acrílica e o óleo têm à parte pelas suas peculiaridades. Então, o guache ele é um material relativamente barato. Você consegue comprar guache de qualidade com um preço até acessível, porque tem material nacional. Diferente da aquarela, o guache barato ele é de uma qualidade razoável, porque a aquarela, eu vou falar disso lá na última aula, mas a aquarela barata é meio que jogar dinheiro fora. Então, se você quer assim, falar, ó, pô, nunca pintei, nunca, mas eu queria muito, vê a próxima aula, vê o guache, entende como funciona, daí você compra o guache, treina lá, brinca com o guache, vê como é, e daí você fala, pô, gostei do guache. Mas eu gosto mais dessa parte que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu gosto mais dessa parte transparente da pintura. Então, legal. Então, eu vou investir em estudar aquarela. Daí, eu vou comprar já uma aquarela certa, eu vou procurar um professor certo de aquarela e vou aprender aquarela como se deve. Ah, eu gostei mais dessa parte da opacidade e tal. Então, vou estudar e eu acho muito bonito pintura a óleo. Beleza, vai lá e estuda pintura a óleo. Daí você vai ter um outro aprendizado muito mais complexo. Ou até assim, pô, achei bacana aqui esse funcionamento do guache e tal, mas eu não gostei muito de pincel, não gostei muito dessa coisa de fazer água, papel, não sei o quê. Eu vou estudar pintura digital. O que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, nas próximas aulas de pintura, você aplica para qualquer tipo de pintura, inclusive pintura digital, que é nada mais é do que uma mídia diferente do que do que a gente tem, certo? Os materiais, eles, então, material de pintura é um problema. Infelizmente, material de pintura, vou te dizer que a grande parte do material de pintura e de desenho, eles são materiais importados. Material importado paga um imposto altíssimo, altíssimo, altíssimo. Então, é,
quando a gente vai comprar, né, o material, a gente compra meio com uma dor no coração porque é caro, né? Infelizmente é caro. Hoje em dia tem venda online, hoje em dia tem papelarias virtuais. A Amazon vende materiais assim com preço um pouco mais acessível. Existe algumas ofertas que você acha aqui e ali, mas assim, é aquela coisa. Se você puder, se você tem uma loja aí do bairro, se você tem uma loja aí na sua cidade que vende material artístico, é sempre legal prestigiar porque essas lojas de materiais elas estão morrendo, né? E se a gente não ajudar também, infelizmente não tem futuro. Eu sou de uma opinião assim que o preço do material no Brasil ele torna a arte extremamente excludente socialmente. É uma coisa assim terrível assim a gente pensar quantos bons artistas a gente perdeu porque a pessoa não tem acesso ao material. E eu não estou falando nem só sobre pintura, assim, todo tipo de arte, instrumentos musicais e outras coisas, assim, infelizmente o Brasil tem esse buraco social para arte, para produção de arte, e é tão opressivo o preço das coisas que meio que afasta a pessoa que quer fazer alguma coisa simplesmente por hobby, simplesmente por gostar, né? Porque o investimento parece tão grande que ele parece ser reservado a profissionais. O papel, em particular, eu vou falar na última aula, quando eu falar sobre papel para aquarela. O papel para aquarela, ele é caro, infelizmente ele é caro, mas ele tem a... ele é necessário, ele é assim... Se você não tem um papel adequado para aquarela, você não consegue trabalhar. Quando eu mandei para vocês o e-mail, eu indiquei um papel nacional da Filiarte, que é um papel bem decente, assim, um papel bom, que ele tem um pouco de fibra de algodão nele e ele permite que a gente trabalhe de forma mais. Ele permite que a gente trabalhe um pouco melhor do que esse papel canson, esses papéis são só celulose. Mas eu vou falar melhor disso mais pra frente, tá? Basicamente na última aula eu falo sobre papéis e sobre outras técnicas e tudo mais. Mas infelizmente o material é caro. Isso não tem como. Tinta é caro, papel é caro. Por sorte, assim, pincel a gente até tem uma produção nacional razoável, então não é tão absurdo. Mas ainda assim existem pincéis específicos para aquarela que eles são bem caros e daí eles é, é problemático também, né, para comprar. Pincel para aquarela que eu falo que é caro é esse daqui. Esse é um pincel feito com pelo de esquilo. Não é um pelo de esquilo, né? Aquele esquilo que a gente vê no desenho. É uma raposa específica da Sibéria. Então, é bem específico. E daí, na próxima aula, eu vou falar sobre. Eu vou começar, vou fazer uma demonstração de guache, vou falar mais sobre a pintura, sobre a técnica. E daí a gente vai ter essas questões de marca que vão ter assim, que passam a ter uma influência. Por exemplo, você falou, comprou Pentel. A Pentel ela vende uma aquarela que ela não é de boa qualidade, tá? Você pode estudar com ela, você pode praticar com ela, mas assim, quando a gente chegar ali na última aula, que eu vou fazer uma demonstraçãozinha de aquarela, o lugar onde eu consigo chegar com a aquarela, você não consegue chegar com uma aquarela Pentel. Por melhor que você seja, você não vai. Você pode ser assim uma pintora, praticar muito e ser uma pessoa, uma
técnica infinitamente melhor do que a minha, você não vai conseguir chegar. Por quê? Porque a Pentel, ela não tem uma quantidade suficiente de pigmento na tinta para te oferecer a intensidade que você precisa para trabalhar. Então, por isso que assim, quando eu mandei o e-mail para vocês, eu sugeri guache, uma marca de guache que é a TGA, que é uma marca nacional. Por quê? Porque assim, no geral, o guache ele é mais barato que a aquarela, tá? O guache é uma tinta auxiliar, o guache ele é uma tinta menos prestigiada, vamos assim dizer. Ele tem uma finalidade mais didática, mas ele é um material muito nobre, ele é um material muito bacana. Tem um pintor vivo, ele chama James Gurney. Deixa eu escrever aqui. Ele tem um canal no YouTube fantástico, fantástico. Um tiozinho, ele e a esposa dele, eles vão na lanchonete, ele pede uma panqueca, em 15 minutos ele faz uma pintura da lanchonete no caderninho dele, usando guache e às vezes aquarela. Esse cara é fantástico, esse cara é assim, é assombroso o entendimento que o James Gurney tem de pintura, desenho, design, ele é assim, um cara assim fabuloso. Então, e ele usa muito guache. O guache ele difere da aquarela basicamente na quantia de pigmento que tem nele e no material que ele é feito, na cola que ele é feito. Tanto a aquarela quanto o guache basicamente são pigmento e goma arábica. O guache ele leva mais goma arábica e ele parece um pouco mais uma massinha, ele parece um pouco mais uma terrinha que você tem que trabalhar. A aquarela, ela basicamente assim, a goma arábica ela tá lá só para dar sustentação ao pigmento e você vai com a água aplicar o pigmento no papel. E o pigmento vai se espalhar no papel e vai ficar fantástico. E a aquarela tem aquele brilho dela, tem aquela profundidade dela que são peculiares. Então, eu sugiro assim, realmente assim, não compra ainda o material, não compra nada. Assim, até acho que eu cheguei a falar isso no e-mail, assim, assiste a aula, vê o que vocês acham, entende a dificuldade, porque por mais assim que eu gosto de pintar, eu acredito que todo mundo aqui pode pintar, pode gostar de pintar e pode encontrar um prazer imenso na pintura. Ainda assim, é uma coisa que depende de uma dedicação. Depende assim de uma paixão realmente em um nível que você vai se dedicar a ela e você vai fazer toda aquela questão é um preparativo, assim, é diferente. Por exemplo, eu pegar um bloco de papel jornal e pegar uma barrinha de carvão, em qualquer momento eu pego e começo a fazer, e começo a brincar, e começo a ter essa noção de pintura e de manchas, e começo a ter meu estudo de desenho. Eu não preciso de nenhum preparo para fazer isso no sentido de tempo, no sentido de organização. Agora, pegar um guache, pegar uma aquarela, pegar alguma coisa assim, você vai precisar de um monte de acessórios. Você tem que montar um espaço, você tem que colar um papel, você tem que ter água, você tem que ter os pincéis, você tem que estar esses materiais por si, eles exigem uma preparação que você tem que estar disposto a fazer. Então eu gostaria mesmo assim que vocês vissem a demonstração, entendessem a proposta, entendessem como funciona a tinta, como funciona o que a gente vai fazer. E daí vocês falam, pô, legal, gostei, achei bacana. Eu já estava ali treinando com carvão, eu já achei legal treinar com carvão. Então eu vou comprar aí esse guache aí de uma qualidade ok e vou trabalhar, porque o material artístico, existe um livro que chama O Manual do Artista. Esse livro ele é antigo,
Ele abrange todas as técnicas e todos os materiais que existem até aquele momento lá que o livro foi publicado. E o Manual do Artista, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o profissional, ele consegue trabalhar com qualquer material que você der para ele. O estudante, ele precisa de material profissional para trabalhar, porque o estudante ele tem a limitação própria da técnica que ele ainda não tem. Ele tem a limitação própria de que ele está aprendendo. Quando você trabalha com material que é inferior, o material ele te limita e daí você soma a sua limitação pessoal pela falta de prática, pela falta de técnica, pela falta de tempo de estrada, com a limitação do material, e você tem um resultado que vai ser muito frustrante. E, aliás, isso é uma palavra quase meio que chave para a prática de qualquer arte, eu acho que, assim, inclusive a prática esportiva, de qualquer outra coisa, que é saber lidar com a frustração. A gente tem que saber lidar com a gente ter uma expectativa e que é uma expectativa visual do que a gente quer entregar e com o resultado que a gente consegue chegar. Esse encaixe da expectativa e do resultado, ele gera uma frustração permanente que é sempre um processo ter que administrar isso. Então, existe esse exercício disciplinar e esse exercício mental que faz parte da prática artística. O aprendizado de pintura, ele é um aprendizado holístico. Ele é um aprendizado que envolve várias e várias e várias e várias disciplinas. Quando a gente entra, por exemplo, em pintura a óleo, eu vou falar muito por cima de pintura a óleo na última aula, mas quando a gente entra em pintura a óleo, você tem uma parte que é de laboratório de química, que é um entendimento de produtos químicos que você precisa ter para aquele material funcionar, que é absurdo. Então, é uma disciplina muito complexa, é uma disciplina que envolve muitas coisas, ao mesmo tempo que é uma coisa muito prazerosa. Tá? Não tem, olha, não tem nada mais, eu não consigo pensar em nada que seja mais gostoso de estar fazendo do que estar aqui mexendo aqui nesse desenho, mexendo. Vou desligar daqui a pouco aqui que a gente termina. Eu provavelmente vou continuar mexendo nesse desenho ainda um pouco mais, porque eu não gostei tanto do resultado dele ainda, mas não tem nada para quem gosta, assim, para quem tem para quem aprende assim, a gostar, que adquire esse costume, né, de pintar, desenhar, não tem nada mais gostoso do que fazer isso. Então, a gente tem que ter em mente essa série de dificuldades e tem que ter em mente que, assim, o material ele é um limitador e eu, eu acho muito complicado, assim, a gente... tem muita gente que indica, não, compra Pentel que é baratinho, não sei o quê, ou Sakura é baratinho, tem umas marcas assim. Só que, assim, esse é um baratinho que não é tão baratinho. Eu tenho certeza que esse kit da Pentel que você comprou não deve ter saído muito menos que R$ 50, talvez até bem mais do que R$ 50. E ele não vai te oferecer assim o que você precisa, mas ele comprou, usa, tá? Comprou, usa, brinca com ele, entende e que é o mais importante, é você entender se você gosta ou não daquilo, para daí depois você investir em outra coisa. Agora, se você usar a Pentel, um dia que você pegar um pigmento de qualidade, uma tinta de mais qualidade, de verdade, assim, você vai notar como é diferente. Ah, tudo bem, comprou com 8 cores, tá ótimo. O que eu sugeri até é um kit de primária de guache,
por vários outros motivos, tá? Mas então, comprou, usa, brinca com ele e é isso, visualmente. Essa questão que algumas pessoas falaram, eu tenho interesse, mas não tenho técnica. Assim, a pintura, óbvio, né? Como a gente vai chegar ali na quarta aula, eu vou falar um pouco mais sobre outras técnicas, sobre como o que vocês podem fazer a partir daqui. A pintura, ela depende aí no aprendizado, depende. Um professor sempre é muito útil, né? Sempre ajuda muito a gente a evoluir, mas ela é 90% prática. Então, não tenho técnica, não tenho técnica, beleza. Mas você vai praticando e você, ao praticar, você vai entender o que funciona, o que não funciona. Por mais que eu venha aqui ou uma pessoa infinitamente melhor que eu, porque assim, como eu falei para vocês, eu sou amador, eu pratico, eu estudo por gosto. Então, obviamente, o resultado que eu chego não é um resultado profissional, um resultado que você vai olhar assim e visualmente vai ser fantástico e tal. Mas a questão é a prática. Você pode ver mil demonstrações, mas você não vai conseguir aprender uma técnica sem você de fato praticar ela. Porque é, tem um lado muito tátil da coisa, né? Da gente conseguir sentir como funciona esses materiais, conseguir sentir como eles se movimentam, como eles trabalham. E é um processo muito frustrante, porque você começa com uma ideia na cabeça, você começa assim, fala, não, eu quero chegar nessa figura, mas você não consegue chegar, porque demora muito tempo até a gente formar um conjunto de habilidades que permitam a gente ter um desenho legal, que permitam a gente ter uma pintura bonita. Então, como demora muito esse conjunto de habilidades, é um processo frustrante. É um processo frustrante, é um processo cansativo, é um processo que, assim, se você não gosta do processo, se você não se interessa pela prática, não vai ter. É muito difícil você evoluir, porque a frustração do processo vai te engolir. Então, esse é um problema, assim, isso é uma complicação do aprendizado do desenho e da pintura. Então, não tenho técnica? Não tenho técnica, legal. Mas tenta. A Carolina aqui fala um pouquinho sobre tinta a óleo. Na última aula eu vou falar sobre as técnicas no geral, mas o que eu posso te adiantar é o seguinte: o guache ele vai te dar todo o ferramental da tinta a óleo, no sentido de construção da pintura, de transparência, opacidade. Você vai ter todos esses recursos estudando com o guache. Qual a diferença do guache para tinta a óleo? Primeiro que assim, o guache foi considerado historicamente como um material, uma tinta auxiliar, né? Então ele é solúvel em água, ele ele é mais simples de trabalhar do que a tinta a óleo, porque ele seca mais rápido, você consegue de alguma certa forma reativar ele com umidade. Então, o guache ele é um pouco mais impermanente que o óleo, mas ele vai te dar uma noção do que seria pintar com óleo. Por isso que inclusive eu vou falar de guache nas próximas aulas por causa disso.
porque não é que eu queira que vocês, assim, sejam pintores com guache, você fala, não, pô, eu quero só usar guache. Não. É porque se você usar um kitzinho simples de guache, você vai conseguir ter a noção do que seria usar a tinta óleo de uma forma muito mais simples. O óleo, ele obviamente tem um brilho muito mais bonito que o guache. O óleo, ele tem a tinta óleo ela tem um brilho incomparável, tá? O brilho da tinta óleo, assim, não vai ter nada igual a ela, não tem nenhuma outra. A acrílica, ela é um ferramental que simula o óleo, mas assim, infelizmente, nada tem o mesmo brilho que a tinta óleo. A tinta óleo ela te permite volume num outro sentido, assim, quando vocês vão num museu, numa pinacoteca, numa exposição de quadros, se você olhar assim pelo lado no quadro, você vai ver que ele tem um certo volumezinho, porque a tinta óleo ela tem uma característica, ela é meio uma massa que você consegue, se você quiser, né, se você não quiser fazer aquelas veladuras finas, você consegue criar um volume marcado pela pincelada. Então, isso é uma característica muito peculiar da tinta óleo. A tinta acrílica ela simula essa característica usando o que a gente chama de medium. Medium é qualquer acessório, qualquer produto químico que você coloca na tinta para alterar a propriedade dela de uma certa forma. Então, a acrílica ela vai ter um medium que chama impasto, que simula justamente essa técnica da tinta óleo, que é o impasto, que é essa quando você coloca a tinta com um certo volume, quando você faz a tinta ganhar um volume ali. E já que a gente falou de medium, a tinta óleo ela justamente depende de muitos mediums, tá? Então não adianta você falar assim, e a tinta óleo ela relativamente não é tão cara porque a gente tem alguma produção nacional de qualidade no Brasil, né? A Gato Preto produz aí uma tinta óleo passável, vamos assim dizer. A tela não é tão cara, você pode comprar, inclusive a tela sem a armação de madeira. Então a tinta óleo ela não é exatamente tão cara, mas a tinta óleo ela depende disso que eu chamei que eu falei que são os mediums. Você vai precisar de um certo conhecimento químico que você vai adquirindo com o tempo, que é a tinta óleo ela depende de secantes, ela depende de produtos que fazem ela brilhar mais, brilhar menos, e a tinta óleo usa solvente para você diluir e trabalhar ela de forma mais fluida. E o solvente ele é tóxico. Então a gente precisa ter em mente que quando você vai pintar com tinta óleo, você não pode pintar num apartamento pequeno, fechado, onde você não tem ar circulando, onde você não tem ventilação adequada. Existem solventes que são sem cheiro, o tal do EcoSolvent, mas esses solventes eles acabam sendo até mais perigosos porque ele continua ele é tão tóxico quanto o solvente com cheiro, só que você não percebe que você está ali se intoxicando. Então é complicado, né? A pintura óleo ela tem as suas dificuldades técnicas, por assim dizer, que complicam um pouco trabalhar com ela. Então, basicamente, assim, falando de forma geral, assim, a questão da tinta óleo é essa. Mas o que eu vou falar, se por acaso, você tem aí na sua casa tinta óleo, porque, sei lá,
sua mãe pintava, seu tio pintava, ou você comprou por algum motivo e você não sabe usar, não sabe assim o que fazer, o que eu vou mostrar na próxima aula com o guache, você pode fazer com a tinta óleo, tá? Você todo o princípio que eu vou mostrar, você pode fazer com a tinta óleo sem nenhum problema, porque a lógica vai ser a mesma. Então, na próxima aula a gente pode aprofundar um pouco mais nisso e daí a gente vai trabalhar com tinta em si. Então, a tinta óleo ela demora muito para secar. E então existe tem essa questão, né, que é o que eu falei do medium. Eu não sei exatamente o nome dos produtos, porque eu não mexo com tinta óleo especificamente, mas existe um pozinho secante, secante de cobalto, isso. Um pozinho secante que você coloca na tinta e mistura para ela secar mais rápido. E assim, só que aquela coisa, você tem que saber a hora que você vai usar o secante, a hora que você. Porque você vai usar o secante só quando você estiver perto de finalizar a pintura. A ideia do secante não é você poder ter a, ter a tinta secando muito rápido, já para você terminar o quadro rápido. A pintura a óleo ela é um processo que, dependendo de quem faz, dependendo de como faz, demora dias. Então, tem pessoas que ficam um mês fazendo um quadro. Então, essa pessoa ela não vai usar secante e a tinta óleo vai permitir que ela faça isso. Agora, existem, por exemplo, estudos rápidos. Tem um pintor brasileiro que é um professor fantástico de pintura a óleo, que é o Alexandre Heider. O Heider ele faz muitos estudos rápidos de pintura a óleo para as aulas dele. Eu já assisti algumas aulas dele, é bem interessante, assim. O Heider é fantástico, é um artista fantástico. E ele começa a fazer o estudo e ali num dado momento, a hora que ele já formatou, já encontrou o que ele quer e ele já está se encaminhando para o final, nesse ponto ele vai usar um secante, vai usar um pozinho ali que ele mistura na tinta para que ele. Na verdade, assim, a grande questão ele não usa o secante para poder. Para a tinta secar mais rápido, só para assim, porque eu quero guardar o quadro ali. Não é por isso. Você usa o secante porque você quer que uma camada de tinta seque para você fazer outra camada por cima. Então, quando ele está nessa finalização, que ele quer que algumas camadas sequem, para ele poder trabalhar outras camadas, daí ele começa a usar secante para poder ter essas camadas que ele quer fazer uma sobreposição já mais estabilizadas, porque a pintura a óleo, em inglês tem uma expressão que ele fala fazer lama, né, making mud. A pintura a óleo ela tem uma tendência a ficar parecida com uma lama muito rápido, porque você vai misturando as cores. Quando você mistura partes das três cores primárias no quadro, e a pintura a óleo, por não secar, ela mistura muito rápido, tudo caminha para um marrom. E daí fica parecendo uma lama e parece que você está misturando a lama ali e você não consegue chegar em nenhum lugar muito interessante com isso. Então, é uma disciplina, a pintura a óleo é uma disciplina muito à parte, mas o que eu vou mostrar nas próximas aulas você pode tentar fazer com
com a pintura, com a tinta óleo que você tiver aí na sua casa, e daí você deixa secar e paciência, deixa no lugar externo, numa área secando, uma hora ela vai secar. Mas a graça da tinta óleo é justamente isso, é você trabalhar vários dias com ela. Tem uma coisa que assim, eu tô falando aí com vocês, eu tô mexendo aqui, tô mudando esse desenho, mas a pintura, ela não tem um momento que ela acaba, não tem um ponto que você fala assim, ah, acabou. Eu posso ficar mexendo nisso aqui por dias. A pintura a óleo também é a mesma coisa, você pode mexer por meses. A pintura acaba a hora que você fala que acabou. Basicamente é isso. Enquanto você continuar mexendo nela, você está pintando, você está trabalhando. Certo, pessoal? Então, acho que é isso por hoje. Obrigado aí quem compareceu, obrigado quem veio. Eu vou mandar essa aula depois gravada para vocês. Na próxima aula a gente vai falar de tinta, vai começar a mexer com tinta, daí já começa a ser um pouquinho mais interessante, talvez. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem, se vocês pegarem na sua casa e fizer um estudo com carvão, quiser me mandar por e-mail para eu ver, quiser conversar, a gente vai conversando, tá bom? E daqui 15 dias eu mando um outro link para todos vocês e a gente faz uma outra aula, daí vocês vão ver o guache, a diluição,